Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos precisar de pegar os gabaritos, né? Onde que estão os modelos de gabaritos que vão ser utilizados lá na tua avaliação? Então, quando você faz uma conta lá, quando você registra aquele aplicativo no seu celular, o Zipgrade, você faz uma conta onde você coloca o seu e-mail e cria uma senha lá, né? Bom, se você pegar no navegador de internet, no seu computador ou mesmo no celular, e ir ao site zipgrade.com, lá no site tem a versão web do Zipgrade. Então você consegue fazer um login naquela conta que você acabou de criar. Então aqui eu já tenho uma conta, o Zipgrade aqui no meu navegador, zipgrade.com/login, e essa é a interface que a gente vê no site. O site está em inglês, mas quando eu vou navegar, eu estou utilizando nesse caso aqui o Google Chrome, eu já deixo por padrão habilitado para sempre traduzir no inglês, porque eu tenho mais facilidade aqui, para que você também, caso tenha alguma dificuldade no inglês, você já resolve esse problema, certo? Então, lá no Fácil você vai fazer login no site, então você coloca seu e-mail e sua senha e conecta. Então essa é a minha conta do Zipgrade. Tá? Existem duas possibilidades de usar o Zipgrade. Uma delas é fazer o uso da versão grátis. Na versão grátis, você tem direito a fazer 100 correções mês. Então, você pode fazer correção de até 100 gabaritos por mês sem pagar nada. Se você tem uma demanda maior do que 100 correções ao mês, você pode pagar um valor anual, né? E aí você vai ter correções ilimitadas durante um ano. No meu caso aqui eu pago, o plano anual é de 6,99 dólares por ano, você paga uma única vez, né? E faz correções ilimitadas, certo? Bom, aonde que estão os modelos de gabarito que a gente vai usar? Então está nessa parte aqui de folhas de respostas, onde a gente vai fazer download das... Você encontra, logicamente, você encontra isso se você pesquisar no Google, direto no Google, você encontra, se você vier ao Google aqui e digitar folhas de resposta Zipgrade, você vai encontrar imagens das folhas de resposta do Zipgrade, né? Como essa aqui, por exemplo, tá vendo? Mas se você for ao site e fizer login do próprio Zipgrade, aqui também tem as folhas de resposta. Então, a gente tem formulários prontos para 50, para 20, 50 e 100 perguntas já aqui para você baixar. Então, tá vendo que está sendo traduzido para mim o tempo inteiro aqui a página do Zipgrade aqui na internet. Caso você precise de formulários de respostas com mais do que 20 e não queira usar o de 50, você pode criar um formulário de resposta personalizado. Por exemplo, eu quero um com 35 questões. Eu posso usar o de 50 e deixar 15, né, não utilizadas, ou criar um de 35 exatamente, né? Então aqui embaixo tem o download para os formulários de resposta para 20 perguntas, para 50 e para 100, em PDF ou em PNG, né? Se você vai adicionar num arquivo do Word, lá numa avaliação que você está preparando, você pode baixar a imagem de uma vez aqui, um PNG, e colar lá na avaliação, ou você pode criar a sua própria folha de respostas. Tá? Então, aqui você cria uma personalizada com quantas você quiser. Eu já criei algumas, né? Então eu tenho folhas de respostas para valores diferentes,
Mas isso aí fica do critério de cada um. Vou só mostrar como que seria. Você clica aqui em assistente de folhas de respostas. Então eu já tenho algumas criadas aqui, né? Com 25, com 22, com 30, com 55, com 10, com 20, folhas de respostas que eu mesmo padronizei. Tá? Então você cria nova folha, vem aqui em nova folha de respostas, dá o nome que você quiser, então insira o nome aqui, eu vou chamar essa aqui, por exemplo, vou criar uma com 45 questões. Chama ela de gabarito para... Vou criar com mais, vou criar com 65. 65 questões. Aqui são os campos que vão aparecer no meu cabeçalho, né? Então aqui já tá em inglês, mas eu posso mudar, né? Nome. Vou chamar de gabarito 65 e vou falar que isso aqui é escola. Eu vou voltar aqui, porque aqui, ó, eu não esqueci de falar, você pode escolher o tamanho com que essas fontes vão ser usadas. Então o nome sai em tamanho grande, o gabarito e a escola em tamanho médio. Então sigo aqui. Eu posso colocar uma identificação de um aluno ou não, eu prefiro que você não adicione isso aqui, porque senão você vai ter que criar identificações para cada aluno e aí a gente dá um trabalho muito grande. Então eu vou chamar isso aqui de nome. Aqui de turma ou ano. E aqui eu vou adicionar isso aqui como data. Passo para o próximo. Aqui a gente pode inserir uma seção de identificação de alunos, se você tiver, mas aí você tem que cadastrar todos os alunos. Nessa parte aqui de incluir seção de chave, porque você pode fazer até 4 tipos de provas diferentes. No caso aqui, você pode escolher, por exemplo, colocar prova A, B, C, então, e D, né? Eu posso então trocar aqui, em vez de chave aqui, eu vou chamar de tipo de prova. 4 tipos de prova, certo? Nesse ponto aqui agora a gente vai colocar o número de questões que vai constar no nosso gabarito. Então vou adicionar perguntas de múltipla escolha, o número de perguntas que nós vamos colocar com 5 alternativas, você pode diminuir o número de alternativas caso você queira, né? A, B, C, D e E. Eu falei que eu ia fazer uma prova de 65 questões, então eu vou escolher aqui, ó, 65 e vou adicionar as perguntas. Pronto. Aí está o nosso gabarito personalizado. Então é um gabarito com nome, turma, data, nome, turma, o ano, data e 65 questões. Pode ter até 4 tipos de prova com 65 questões. Notem que aqui do lado ficou um número, ele é 8323. Então eu preciso de, na hora de escolher qual tipo de gabarito adicionar lá na minha prova que eu estou criando no Zipgrade do celular, né, no aplicativo, eu tenho que escolher esse gabarito 8323, que é o que vai ter 65 questões. Outro detalhe é que eu posso editar e apagar essas palavras, esse código base, não tem problema não, eu só não posso apagar os pontos que estão na borda aqui, porque o aplicativo usa esses pontos quadrados aqui, ó, em volta, para identificar o tipo de gabarito, né, e onde que estão as respostas. Tá? Veja bem, aqui eu tenho os três formulários prontos que já são entregues lá na hora que você pega no site.
Como isso aqui é uma imagem PNG que você baixa lá do site, você pode usar um editor de imagem qualquer, até mesmo o Paintbrush, e vir aqui apagar a palavra em inglês e escrever ela em português. Né? Editar, colocar aqui nome, data, período e tal em português. Não tem problema nenhum, não interfere em nada na hora de correção. Né? Até indico que você faça e salve esse arquivo que você vai usar ele indefinidas vezes depois. Certo? Agora veja, tem um detalhe e que eu aprendi só quando usei, é que às vezes no gabarito que você cria, então eu tenho dois gabaritos criados aqui, né, duas folhas de respostas que eu criei, e nessas folhas de respostas que eu criei, o nome, a escola aqui, ó, apareceu no primeiro quadro e o nome apareceu no segundo quadro. Veja, na hora que você for fazer a correção, o aplicativo sempre reconhece como o nome do aluno o que aparecer no primeiro quadro. Então, por isso que eu coloquei uma seta aqui indicando. Se isso acontecer, você vai ter que editar aqui manualmente e escrever, em vez de escola, você escrever nome, porque você tem que trocar essa posição. Porque o gabarito, o ZipGrade sempre reconhece que o que é escrito no primeiro quadro é o nome de quem está fazendo a prova. Mesma coisa aconteceu nesse gabarito aqui, ó. Apareceu escola e depois o nome. Então você tem que editar aqui, apagar inverter, né? Passar o nome para o lugar onde está a escola, porque na hora que você corrigir as provas, ele vai salvar o que está no primeiro quadro como o nome do aluno. Certo? É só uma dica aí de uso. Então eu vou parar aqui nessa parte de criação e de avaliações. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre correção de avaliações usando o ZipGrade.